Olá, galerinha da mediação, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. Já estamos aqui na aula 17, correndo, né? O componente curricular de Sociologia, ele é um componente que passa muito rápido, mas que não deixa de ser importante e que ajuda vocês na formação aí, trazendo conceitos, trazendo algumas problemáticas ou problemas sobre os fenômenos sociais, sobre essas questões que envolvem toda a nossa realidade social, né? Então, passa rápido, mas vai colaborar muito para essa visão crítica de vocês perante aí essa sociedade da qual todos nós fazemos parte, né? Mas antes eu queria iniciar aqui os nossos conteúdos, a gente conhecer, né, o que vai ser trabalhado na aula de hoje. Gostaria de mandar um abraço para todos os nossos alunos e professores presenciais, né, da mediação tecnológica. Dizer que eu estou lá no grupo com vocês e que qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Ou com a professora Elisângela, comigo com a professora Elisângela, tá? Então, a gente está à disposição para para atender vocês qualquer demanda que vocês trouxerem. Tá certo? Então, vamos ao quadro para a gente conhecer os conteúdos da aula de hoje. Bom, hoje a gente tem aqui uma peculiaridade, né? Que é trazer essa discussão sobre a cultura amazônica. Então, hoje nós vamos falar da natureza e a cultura, essa pluralidade ligada aí à cultura amazônica, da qual a gente vive aqui, né, no nosso estado, que faz parte dessa Amazônia, né? Então, nós vamos trazer aí características socioculturais das populações amazônicas. Vamos também falar sobre Rondônia, né? Esse mosaico de história e cultura. Vamos falar sobre os povos indígenas, identidade e vida social. Povos ribeirinhos, identidade e vida social. Quilombolas, identidade e vida social. Bom, eu creio que vocês agora nesse início de ano letivo, tem aí história regional, né, e geografia regional. Então, todos esses conteúdos, gente, eles vão somando, né, para que vocês consolidem o conhecimento de vocês e tenham uma visão mais crítica sobre a realidade de vocês. A sociologia, ela tenta trazer aí a sua identidade como um componente curricular, né, trazendo uma visão diferente. Mas vocês têm aí geografia de Rondônia, história de Rondônia, que são que os nossos professores aqui maravilhosos da mediação, né, eu sou suspeita para falar, eles trazem para vocês o que há de melhor sobre a história e geografia daqui regional, né? Então, com certeza o conhecimento de vocês aí estão muito consolidados em relação a essa temática da nossa Amazônia. E qual é a nossa habilidade de hoje, né? É conhecer a cultura das populações amazônicas e sua relevância, né, para a sociedade atual, né? Conhecer isso, né, gente? Conhecer isso é muito importante, tá? Muito bem. Então, características socioculturais das populações amazônicas, né? Aqui é uma foto que eu creio que alguns alunos aí, estudantes da mediação tecnológica sabem, porque a gente tem escola da mediação lá, na verdade, aí em Nazaré. Mandar um beijão para todos vocês, um abraço bem apertado. Essa foto aqui foi a professora Elisângela que fez esse registro, né? Ela fez pesquisa em Nazaré, ela tem estudos, né? Eu creio que a dissertação dela de mestrado fala sobre Nazaré, essa comunidade aí do Baixo Madeira. Então, essa é uma foto aí, Lago do Furo, né, em Nazaré, aqui em Rondônia. Então, a gente vai começar, né, vamos começar aí falando, né, o conceito de Amazônia, né, o que é a Amazônia, que Amazônia nós estamos falando, né? Então, a Amazônia é uma região na América do Sul, definida pela bacia do rio Amazonas e coberta em grande parte por floresta tropical, que também é chamada de floresta equatorial da Amazônia ou Ileia amazônica, né? E aqui para ajudar, colaborar vocês a verem tudo isso, né? Essa Amazônia, que também temos a Amazônia brasileira e a Amazônia aí que não é brasileira, né? Então,
A Amazônia é isso, né? É essa região da América do Sul definida pela bacia do rio da Amazônia que atravessa tudo isso, né? E aqui é o mapa da região amazônica, né? Como que é uma área extensa, a Amazônia brasileira aqui, e a Amazônia que não é brasileira ali, né? Pegando ali esses outros países da América do Sul, tá? Então, a Amazônia é essa área extensa, né? Palco aí de extensos imaginários, estereótipos formulados para essa região, que esses estereótipos começaram lá atrás, né? Desde a época ali da nossa colonização, da colonização das Américas. Então, a Amazônia, ela faz parte de muitos estereótipos criados para essa região. É uma região que trabalhou um imaginário do colonizador, né? Existia uma imaginação sobre esse lugar chamado Amazônia. A conquista das Américas, a Amazônia em si é um local que fomenta aí esse enorme imaginário desde a época aí da colonização aqui do nosso país, né? E a gente percebe que esses imaginários, esses estereótipos nos acompanham até hoje. Acompanham a visão que esse pessoal, as pessoas têm sobre nós, que moramos na Amazônia, e sobre a cultura amazônica, e sobre os hábitos, e sobre nós, né? As pessoas também, é como se fosse uma reprodução social que as pessoas têm sobre a Amazônia, tem sobre os povos da floresta, sobre os povos da Amazônia, sobre nós que moramos aqui na Amazônia, né? Existe todo um imaginário, uns estereótipos criados ainda sobre esse lugar chamado Amazônia. A gente faz parte, né? Rondônia é um estado que tem uma enorme peculiaridade, né? Na sua criação como estado. E aqui as Amazônias, né? A gente fala de várias Amazônias. A professora Berta Beck, ela fala sobre, que é uma geógrafa, que estudiosa sobre a Amazônia, ela fala, né, que a Amazônia, a gente pode até considerar que existem várias Amazônias. Por quê? Porque cada estado aqui da nossa Amazônia, ele tem a sua peculiaridade, né? Quando a gente fala de Rondônia, Rondônia tem uma peculiaridade diferente de Manaus, né? Do estado do Amazonas, diferentemente de Rio Branco, diferentemente ali, né, do Pará. Temos coisas em comum, mas temos também a nossa ali peculiaridade. Cada um tem, né, sua peculiaridade, né? Rondônia teve um grande impulsionamento pelo povoamento a partir da década de 70 aqui no nosso estado. E a gente tem uma história bem peculiar, né, que atravessa aí, que tem a ver com os ciclos econômicos desse estado, diferentemente lá do Amazonas, diferente de Rio Branco, diferente do Pará. Mas temos sim questões muito em comum por sermos dessa Amazônia, né, da Amazônia. Então vamos ao quadro para a gente conhecer aí essa palavra, de onde vem, né? Essa palavra Amazônia. Vamos ao quadro para a gente ver. Aqui é o mapa, né, da Amazônia brasileira, tá aqui dentro, e da Amazônia total, né, de toda a região Amazônia, tanto a brasileira quanto a internacional, né, a estrangeira, né, enfim, aqui não é brasileira, mas que tá aqui, né, faz parte da Amazônia. Então, o nome Amazônia, gente, deriva de Amazonas, guerreiras mitológicas. Olha só, né? Tem todo ainda esse imaginário, né? Então, segundo a lenda, as Amazonas pertenciam a uma tribo comandada por Hipólita, que não aceitava homens. As crianças de sexo masculino eram mortas ao nascer. Amazona significa sem seio em grego, porque a lenda também, em grego, né? Porque a lenda também dizia que tais mulheres cortavam o seio
para melhor manejar os arcos. Então, a palavra Amazônia vem e deriva de Amazonas, que tem toda uma lenda, toda uma lenda aí que envolve essas mulheres guerreiras, né, que são as Amazonas. Então, a Amazônia, gente, ela abrange os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e pequena parte do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Inclui também zonas de transição com os biomas vizinhos, que é aí o Cerrado, a Caatinga e o Pantanal. Então, ele tem essa transição com seus biomas também vizinhos aí. Então, esses são os estados que compõem essa região tão complexa, né, gente? A região amazônica não é brincadeira, não. Estudar a Amazônia, gente, não é para qualquer um. Não é para qualquer um, não. É uma complexidade enorme no povo, na história. E aí, esse outro destaque que a gente traz aqui complementa essa nossa fala, né? As várias Amazônias dentro da Amazônia, né? Existe essa visão de que... existe essa visão, não, é uma realidade. A Amazônia é algo complexo. Cada estado que eu falei para vocês que compõe essa região tem aí uma cultura muito diversa, né? É diferente. O nosso processo de povoamento de Rondônia, que foi estimulado ali na década de 70, a partir do governo militar, isso não ocorreu lá na região, lá em Manaus, no Amazonas. Isso não ocorreu em Rio Branco. Tem toda uma transversalidade, né? Tem toda uma transversalidade. Mas tudo isso, essa loucura, foi aqui em Rondônia que ocorreu, com os projetos aí de colonização para essa região, né? Com toda a sua complexidade, que com certeza o professor Lorismar e o professor Beto trazem isso com muito detalhes para vocês, né? Então, essa fala é importante. As várias Amazônias dentro da Amazônia, né? Agora temos que entender a Amazônia e compreendê-la como totalidade. Eu não posso olhar ali só um lugar, só algo sozinho da Amazônia. Eu preciso entender a Amazônia dentro da sua totalidade, né? Não se pode suprimir as suas tão variadas diversidades, que dentro da cultura amazônica existem várias culturas e várias diversidades. A Amazônia é complexa. Na Amazônia a gente não fala só de uma Amazônia, ou a gente fala de várias Amazônias que compõem esse todo, né? Essa totalidade chamada Amazônia. Tão complexa, cheia de estereótipos criados pelo colonizador, que acaba sendo reproduzido dentro da nossa sociedade até hoje, né? A Amazônia é muito, muito rica na sua biodiversidade, na sua cultura, na sua diversidade, no seu povo, né? Mas que ainda sofre com algumas problemáticas, inclusive impostas por essa visão que tem da gente, né? Existe uma visão, um estereótipo, gente, criado para nós, que nem sempre condiz, na maioria das vezes não condiz com o que nós somos, mas são estereótipos criados, né? Que está dentro do imaginário e que vai sendo reproduzido, né? Então, é importante, né, os estudos sobre a Amazônia, né? Nós aqui, a Universidade Federal tem contribuído muito para esses estudos sobre essa região. Nós temos, as nossas referências estão aqui, né? Ali dentro da universidade, em todos os cursos, né? Que trazem suas contribuições para essa região extremamente complexa. Eu sou suspeita, né? Porque meus estudos todos permeiam aí sobre a Amazônia, né? E a gente, quando estuda, gente, a gente percebe o quanto que é complexo mesmo falar de Amazônia. Complexo mesmo, né?
E aí a gente traz algumas características socioculturais das populações amazônicas, que são as populações tradicionais, né? E aí é o nosso maior desafio, maior embate, as maiores complexidades, elas giram em torno de uma pergunta desafiadora que é: de quem é a floresta? Afinal, de quem é a floresta? Todos os nossos embates políticos, todas as dicotomias, todos os conflitos, tudo que permeia esse cenário da Amazônia, ele está em torno de tentar responder essa pergunta, né? De quem é a floresta, afinal? De quem é a floresta? Vocês já se perguntaram isso? De quem é a floresta? As nossas problemáticas surgem, eu não sei se seria essa palavra correta, mas elas surgem dessa grande pergunta, né? Dessa grande pergunta que ronda aí o nosso imaginário, né? A nossa vida do povo daqui dessa região, né? Então vamos ao quadro aqui, ó. A gente tem essa categoria que é extremamente importante, tá, gente? Que é a categoria de populações tradicionais, formada por vários grupos humanos, que são aí os quilombolas, os ribeirinhos, os jangadeiros, os sertanejos, os indígenas, que são considerados populações tradicionais. Constituem, ou seja, formam aí ambiguidades, pois misturam categorias nativas, sociológicas e políticas. Então, vocês estão entendendo por que é tão complexo falar de Amazônia? Não é qualquer pessoa que vem, chega e fala sobre a gente, não. Tem que ter estudo, tem que ter muita pesquisa, né? Por isso que a gente pesquisa o tempo inteiro sobre essa região, que é tão complexa que é a região amazônica, né? Então, essas ambiguidades, elas dificultam a definição de políticas adaptadas. Sendo assim, certas populações parecem ter um estatuto bem definido hoje. Sendo assim, certas populações parecem ter um estatuto bem definido hoje, como é o caso das populações indígenas, dos seringueiros e dos quilombolas. Outras nem tanto, como é o caso dos ribeirinhos. São construções elaboradas para fins jurídicos. Então, existem muitas ambiguidades em relação a essas questões das populações tradicionais, dos grupos humanos que compõem essa região, que é a região amazônica, ok? E isso, de algum modo, essas ambiguidades, elas vão dificultando as políticas que são para essa região, que deveriam ser para essa região. Gente, a Amazônia, ela tem uma peculiaridade enorme, né? Então, assim, é aquilo que quando a gente fala de várias Amazônias, a gente não pode ficar preso ali a tratar todos esses estados como se fossem um estado só, como se fosse uma região só. É uma região só, sim, mas cada estado que compõe a Amazônia tem aí a sua peculiaridade, ok? E aí isso é importante a gente ter essa visão, tá? Porque isso vai se transpor para a nossa realidade social dos problemas que essas populações enfrentam no seu dia a dia, dessa marginalização, de acordo com a criação dos estereótipos criados sobre essa região. Essa visão que esse povo tem da gente, essas dicotomias, essas ambiguidades que nasceram com a modernidade, povo atrasado, o povo que quer a floresta em pé atrasado, como é que eles falam, um discurso desse colonizador ainda persiste na nossa realidade, né? Os quilombolas, os ribeirinhos, os indígenas são atrasados, querem a floresta em pé, os estereótipos são preguiçosos. Esses são estereótipos, isso aí são os estereótipos criados socialmente, né? De preconceito, de discriminação e que marginalizam esses grupos sociais. Então, isso é um problema para quê? Para a criação de políticas para essa região, onde ela tem uma biodiversidade enorme e importante para o mundo,
mas que marginaliza as suas populações, que deixa de escanteio, está lutando por esse desenvolvimento social, porque desenvolvimento econômico, desenvolvimentismo econômico nós temos muito, que são grande capital que entra na Amazônia para tirar o que ela tem de melhor e deixar a população aí numa dificuldade, numa desigualdade enorme, tá? Então, isso é reflexo, inclusive, desses estereótipos criados de que a Amazônia é o atraso, de que aqui precisa haver um progresso. Esse progresso a troco de quê? De marginalizar as nossas comunidades, as nossas populações que são tão importantes para esse meio ambiente permanecer aí, né? Nem sempre, gente, o desenvolvimento social quer dizer desenvolvimento econômico. Eu vou trazer isso em uma aula para vocês. Nem sempre, na maioria das vezes, não tem nada a ver desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Na verdade, eles são contraditórios. Você desenvolver um país, desenvolver um estado economicamente, não quer dizer que as pessoas, o social vai ser atendido. Isso é um dos grandes gargalos que existem sobre as políticas que insistem em permanecer na Amazônia. Então, aqui a gente vai trazer, né, essas sociedades tradicionais que são tão importantes, que compõem esse cenário da Amazônia, compõem essa diversidade, né? Utiliza-se nesse estudo a noção de sociedades tradicionais para definir grupos humanos diferenciados sob o ponto de vista cultural, que reproduzem historicamente seu modo de vida de forma mais ou menos isolada com base na cooperação e nas relações próprias, né, com a natureza. Então, a grande mesmo, a grande chave para essas populações tradicionais é aí a relação que elas têm com a natureza, né? Isso aí é essencial, gente. É essencial a gente pensar que elas colaboram para aí, não só para o nosso país, mas se tratando de mundo, né? Então, os conhecimentos tradicionais, eles são produzidos e gerados de forma coletiva, com base em ampla troca e circulação de ideias e informações transmitidas oralmente de uma geração a outra. Então, como que é a produção do conhecimento dentro dessas sociedades tradicionais? É oralmente, né? Que vai passando aí de geração para geração. Todos esses conhecimentos são produzidos oralmente, né? Pelos seus ancestrais. E, portanto, de acordo com a definição apresentada, né? O conhecimento tradicional não se restringe aos organismos, mas inclui percepções e explicações sobre a paisagem, geomorfologia e a relação entre diferentes seres vivos com o ambiente físico. Então, quando a gente fala de conhecimento tradicional, não é só ali, não se restringe só aos organismos, mas inclui percepções e explicações sobre tudo que permeia a vida deles, né? Que é aí explicações sobre a paisagem, a geomorfologia e a relação entre diferentes seres vivos com o meio ambiente. Tudo que permeia esses conhecimentos, eles vão passando, é o que é produzido, né? De conhecimento tradicional que vai sendo passado de geração em geração pela oralidade, né, gente? E aí a gente trouxe, né? Nós trouxemos algumas características comuns aqui dos ribeirinhos, né? Que é a oralidade, que a gente falou que o conhecimento é passado de geração em geração pela oralidade, ou seja, fala, né? Histórias, contando história, ensinando, vai passando de geração em geração. Sentimento de pertencimento ao lugar, à cultura, aos grupos que eles fazem parte, né? Esse é o sentimento de pertencimento. Conhecimento local, isso eles têm demais também, né? Conhecimento do local, sobre a cheia do rio, sobre o movimento do rio, sobre quando o rio
é assim em relação aos peixes, em relação à plantação, em relação ao meio ambiente, em relação a tempo. É muito conhecimento, gente. Símbolos e mitos, produção de subsistência, essas são as características comuns das populações tradicionais, né? E produção de subsistência. Aqui não tem um capitalismo feroz para sobreviver, para viver, né? Aqui não tem esse capitalismo feroz, onde eu quero vender, comprar, vender, onde tem essas individualidades que faz parte dessa sociedade capitalista. Aqui a produção é pela subsistência, pela sobrevivência. A relação é outra. A relação aqui é outra, né? E aqui produção, né? A produção, ela é ali ligada a essa subsistência, né? Aqui a gente tem a pesca, a gente tem aqui a farinha, né? E aí os aspectos jurídicos que envolvem as populações tradicionais, né? Tem um decreto, e é importante vocês conhecerem, que é o Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que é onde institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. E traz os conceitos de povos e comunidades tradicionais, o que é um território tradicional, a importância desses povos para o desenvolvimento sustentável, né? Então, essas comunidades que antes eram vistas como um atraso ao desenvolvimento, hoje percebe-se que elas são essenciais para o desenvolvimento não econômico de alguns grupos que querem entrar na Amazônia só para lucrar, só para deixar a nossa população mais desigual, mas que é o grande capital, o capital aí externo, o capital de fora, né? Eles querem só entrar aqui para usufruir da floresta, usufruir de tudo que a floresta tem para oferecer e depois ir para enricar, né? E a população fica aqui na pobreza, na marginalização, sendo discriminada, porque é considerada aí um atraso a esse desenvolvimento que só beneficia algumas pessoas, né? Problemas enfrentados, aqui são alguns problemas, e é uma região extremamente rica, né, gente? Mas que tem esses problemas aí por falta dessa visão de políticas específicas para esse lugar, que é tão importante não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Problemas enfrentados pelos ribeirinhos é o isolamento relativo, conflitos agrários, preconceito, saúde, educação, degradação do meio ambiente, grandes projetos de desenvolvimento, alcoolismo, suicídio e desnutrição. Então, a Amazônia, ela é aí dentro do sul, dentro dessa história da Amazônia, dentro dessa história das populações tradicionais, existem muitos problemas, né? Aqui o isolamento relativo, né? Em relação às políticas públicas de um modo geral, essa população passa por esse isolamento. Os conflitos agrários, né, em relação à terra são muitos, porque o Estado, ele deve se fazer presente. Eu já falei para vocês que quando eu falo Estado brasileiro, né? Então, lembre-se disso, não estou criticando ninguém, eu estou falando do Estado brasileiro. Então, os conflitos agrários, eles devem, todas essas questões, gente, aqui, elas devem ser políticas de Estado, políticas públicas de Estado. O Estado, quando ele vem para a Amazônia, ele vem para reproduzir mais ainda esses estereótipos criados. Vem com legislações que degradam cada vez mais o meio ambiente, quer se isentar dos conflitos agrários. Não, o Estado tem que estar aqui, gente. O Estado tem que estar aqui.
tem que demarcar, tem que dar o documento para as pessoas não sofrerem isso. De quem é a floresta? Quem é que estava aqui? Quem é que chegou aqui? Quem é que ficou aqui? Quem é que cuida? Quem é que se apropriou? Aí eu chego com um lindo projeto de desenvolvimento que só beneficia poucas pessoas e digo, saia, eu vou arrumar um quintal ali para tu, sai do teu rio, deixa esse rio aí que ele vai ser inundado. Louco isso, né? As pessoas que viveram, a sua ancestralidade está toda ligada àquele rio. E o Estado, quando entra, ele entra para trazer esses projetos de desenvolvimento para beneficiar o grande capital. Está enricando quem? Vai enricar quem? Né? Problemas enfrentados também, alcoolismo e suicídio e desnutrição, né? Muita gente cometeu suicídio em relação a esses remanejamentos que houveram aí dessas populações tradicionais, gente. Muita gente, muitos idosos também, né? Caíram na depressão. Imagina, chegar para você viveu uma vida, você criou seus filhos, você criou seu neto, sua mãe te criou ali naquele espaço, e alguém chega e diz, saia, porque aqui vai vir um grande projeto que vai beneficiar todo mundo, e vou te colocar num local ali, todo mundo junto, vou te colocar num prédio. Fizeram isso com as populações tradicionais, então são problemas enfrentados, né? E os povos indígenas, né? Vamos falar um pouquinho sobre esses povos indígenas, sobre os povos indígenas. Então, em Rondônia vivem 13.076 indígenas, do total 9.217 estão em terras indígenas, segundo o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE. Esse censo é o último censo, tá, gente? Porque o censo ele é feito a cada 10 anos. Então, era para ter tido um censo em 2020. Só que em 2020 é ano de pandemia. Então, o censo ainda, se eu não me engano, ainda não ocorreu. Mas eu creio que tem que ocorrer logo, logo, né? Que já era para ter... Já está aí atrasado e por conta da questão sanitária aí do Covid-19, né? Então, de acordo com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, 19 etnias vivem nas 26 terras indígenas rondonienses, demarcadas ou em estudo. Então, nas terras rondonienses são 19 etnias, né? Nas 26 terras indígenas demarcadas ou que estão ainda em processo de estudo. Aqui é o Almi Suruí, né? É uma liderança indígena muito conhecida. Eu tive a oportunidade de conhecer o Almi na universidade. E aqui é o artesanato caritiano. Não sei se vocês já tiveram contato com o artesanato caritiano. Então, são as etnias Aikanã, Alcuntsu, Sintalá. Se eu estiver falando errado, gente, vocês me perdoem. Jabuti, Gavião de Rondônia, Canoé, Caripuna, Caritiana, Caxarari, Cujubim, Quazá, né? Laiana, Macurape, Pacás Novas, Puruborá, Sacurapiá, Suruí, Tupiauí, Urueuauau, né? No total, as terras indígenas ocupam aí 6.000 hectares, né? 6.000 hectares em Rondônia. Então, essas são aí as informações. E aí a gente traz alguns enfrentamentos que os nossos grupos indígenas, os nossos indígenas passam aí, né? A gente trouxe aqui o Jeremias Orunal, viajou 8 horas de barco para realizar a prova. A gente sabe que a realidade de vocês, estudantes da mediação, também é um pouco parecida, né? Tem muito estudante da mediação aí que é uma guerra, né? Ele trava uma guerra todo dia para estudar, né? A mediação, ela veio colaborar com isso, né? Aqui, cada professor com a sua formação, trazendo o que há de melhor aqui na sua área, para que vocês aí consigam realizar o sonho de vocês. Então, o maior sonho da minha vida é ser engenheiro florestal, diz o Jeremias Orunal, né? Ele saiu da aldeia e viajou pelo rio Pacás Novos até Guajaramirim para realizar aí
a prova do Enem. Aqui é uma escola muito conhecida lá em Guajará, que é a Irmã Maria Celeste, né? Uma escola muito conhecida. Um abraço para todos aí dessa escola maravilhosa. As invasões ilegais nas terras indígenas são um dos maiores desafios enfrentados por essa população. Então, as consequências da expansão do agronegócio na região amazônica estão relacionadas à degradação ambiental e a ameaças aos territórios, já conquistados ou ainda reivindicados pelas populações tradicionais, entre elas os povos indígenas. Então, a terra indígena, ela passa por esse enfrentamento, né? Essa luta pela sua existência. Mesmo aquelas terras que já foram conquistadas, ainda assim são ameaçadas por por essa expansão enorme do capital, por essa expansão do agronegócio, né? Que tem um único objetivo, o lucro. E não pensa em floresta, não pensa em meio ambiente. Se o Estado, como não criar políticas públicas para aí intervir, né? A gente vai passar por muitos conflitos agrários. E Rondônia, gente, é um estado, olha só a peculiaridade de Rondônia. Rondônia é um estado onde tem muitos conflitos agrários. Muitos conflitos agrários, demais. É o número 1 aí de conflitos agrários. Eu acho que Rondônia e Pará, né? Eu tenho uma aula que eu falo sobre isso, acho que é no 2º ou 3º ano, que a gente traz esses dados, né, sobre os conflitos agrários. E os quilombolas, né? Assim como os indígenas, a conservação da biodiversidade também está diretamente relacionada ao modo de vida dos quilombolas. A floresta foi um refúgio da escravidão em Rondônia. Há 8 quilombos, né? Em Rondônia, há 8 quilombos remanescentes. Um deles recebeu o título definitivo em 2010. Tem um quilombo lá em Costa Marques. Um abraço para vocês aí de Costa Marques. Quando os alunos nossos da mediação fizeram a maquete sociológica, eles retrataram que é o quilombo Forte Príncipe da Beira, né? É o quilombo que fica bem pertinho ali do Real Forte Príncipe da Beira. Os alunos, eles fizeram esse retrato do quilombo ali, Real Forte Príncipe. Foi um prazer mesmo receber esse trabalho de vocês. Então, o Brasil, ele traz em sua história o tráfico e o comércio de negros de várias partes da África. O Brasil foi o último país que aboliu legalmente a escravidão. 65% das populações negras das Américas é constituída, ou seja, formada por brasileiros. Então, o Brasil foi o último, gente, o último país que aboliu a escravidão, né? Então, a escravidão negra gerou resistência entre os escravizados, como fugas e rebeliões, com o objetivo de escapar do cativeiro e da opressão em que viviam. Assim, uma vez fugitivos, eles buscavam abrigo e começaram a se organizar nas comunidades distantes, onde lutavam para sobreviver. Surgiu, então, a figura do quilombo, que tornou um símbolo, quilombo, eles são um símbolo de resistência, né? Então, no Brasil, os quilombos eram tidos como núcleos paralelos do poder. O mais conhecido foi o quilombo dos Palmares, né? Então, nas inúmeras regiões do Brasil, os ex-escravos buscavam estratégias em comunidade, onde viviam de atividade agrícolas, extrativismo e garimpagem também, tá? Então, aqui é uma foto de um quilombo, tá? Então, aqui a gente traz também um quilombo daqui nosso, né, que é a Associação Quilombola de Santa Fé, um quilombo remanescente. Então, no estado de Rondônia existem 9 comunidades quilombolas, comunidade Santa Cruz de remanescentes, quilombolas do município de Pimenteiras do Oeste, em Rondônia, comunidade quilombola do Forte Príncipe da Beira, no município de Costa Marques, em Rondônia, esse que eu falei para vocês, que eu recebi o trabalho. Comunidade quilombola de Santa Fé, da foto, também localizada em Costa Marques. Características comuns, tem aí as heranças culturais diferenciadas, religiosidade e influências sincréticas, práticas tradicionais, miscigenação com outras populações. São características aí comuns dos quilombos. Aqui é uma moradia quilombola em Costa Marques, tá? E os enfrentamentos? Preconceito, mobilidade, reconhecimento dos seus territórios, produção.
resgate de suas práticas tradicionais, falta de mobilização dos remanescentes, precariedade nas condições de vida, educação de qualidade. Esses são aí alguns enfrentamentos vividos pelos quilombos. Tá certo? Muito bem, galerinha. Essa foi a nossa aula de hoje, mas fique ligadinho que a aula continua. Até mais!